A carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Hoje, a aula 9, resistindo à tentação no caminho. O texto áureo dessa lição. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26. Vamos orar então. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque chegamos a essa aula conscientes de que na caminhada o Senhor é conosco. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Deus, pelo tempo que eles têm dispensado para ouvir, para aprender, para recordar a Tua palavra através dessas aulas. Muito obrigado. Nos leva a bom termo, nos leva em frente, nos leva mesmo, Deus, ao rumo do nosso caminho, da verdade que o Senhor tem para nós, o céu. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Já falei várias vezes para vocês. Quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo de Deus, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse, mais uma vez: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviam. Mateus escreve assim. Lucas escreve um pouco diferente, mas olha que interessante. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Somos desafiados cotidianamente a abandonar a fé em Cristo, e isso muitas vezes acontece através da tentação. A resistência à tentação requer o firme posicionamento contra o pecado e o compromisso com a prática da palavra de Deus. A verdade prática dessa lição: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela, lembrando sempre que, juntamente com a tentação, Deus nos dará o livramento. É o que Paulo escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 10. A tentação é um processo que ocorre na esfera da natureza humana. Nesse sentido, um autoexame é indispensável para o crente lidar com as suas limitações e fraquezas. Jesus nos concedeu o exemplo de fidelidade a Deus e nos mostrou que a aplicação das Escrituras Sagradas em nosso cotidiano é ferramenta indispensável para vencer as tentações. A perseverança nessas virtudes resultará em uma vida espiritual próspera neste mundo e, por conseguinte, a entrada na vida eterna, que é, na realidade, o nosso alvo. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, olha o que Pedro está dizendo: despertar-vos com essas lembranças,
certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. A intenção de Satanás era desviar Jesus de seu propósito nesse mundo. Fato é que existem 3 áreas principais da natureza humana em que ocorrem os desejos para pecar: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A tentação. Jesus nos ensinou a orar ao Pai e pedir para que não caíssemos em tentação. Vigiar e orar. Fundamental e imperioso cumprir essa recomendação, para não ceder ao longo da caminhada. Introdução. A tentação pode ser traduzida e interpretada sobre os seguintes aspectos: como um teste, como uma provação, como submeter à prova, como um experimento diante de uma atração para fazer o mal a fim de obter prazer ou lucro. Veja bem, a tentação pode vir primeiramente do diabo e também de dentro do ser humano, mas nunca de Deus. Vamos entender um pouco sobre isso, pois a princípio parece fácil, mas é necessário identificar muitas vezes a origem do que está acontecendo. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma, quando, no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, entregamos-nos à atração, ao engodo, ou seja, o engano, e ao deleite da concupiscência. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Muitos se confundem nas provações que visam fortalecer e aprovar o nosso caráter. Por que disso? Deus o tempo todo quer que nós sejamos aprovados. Então, o discernimento é importantíssimo nesse caso. A tentação, no mau sentido, pode tomar a forma de testar o outro na esperança de expor seus pontos fracos e usá-los contra a própria pessoa. Então, se você está sendo tentado, descobriu um ponto fraco seu, faça por onde não cair nessa tentação. Busque do Senhor o fortalecimento, porque você precisa resistir mesmo ao diabo e ele vai fugir de você. Entenda isso no mau sentido, por quê? Porque quando você descobre, você precisa fugir disso. Não ficar tentando resolver por sua conta, com suas forças, com a sua forma de agir. Não, dependa exclusivamente do Espírito Santo de Deus. Uma reflexão para nós. Veja bem. Tá vendo esses policiais aí, né? Como a gente diz, dando uma dura nesse rapaz? De repente, pode ser que aconteça isso. Você precisa ser realmente prudente, andar no caminho que agrada a Deus, para que isso aí não seja um problema para você. Você ser pego de surpresa, sendo que você tem algo a esconder, algo errado que você está fazendo. E o que vai acontecer? Isso vai vir à tona, isso vai vir à luz. Então, vamos lá. Contrariando a vontade de Deus, Jesus satisfaria os desejos de Satanás, se entregando aos desejos e necessidades propostos por ele mesmo. Você viu que eu frisei lá, está escrito, e quando Satanás provoca Jesus, chamando ele de filho de Deus, se você realmente é o filho de Deus, porque está escrito, Jesus, como é que ele responde? Está escrito também. Então, a palavra de Deus foi fundamental naquele momento, e Jesus sabia quem ele era. Jesus estava sendo tentado na área física, em sua natureza divina, e na área espiritual, mas resistiu sabiamente por meio da oração, do jejum e no uso correto da palavra do Pai. Na área física, o diabo tentou pedindo que transformasse pedras em pães. Isso era problema para Jesus? Ele não multiplicou logo depois os pães e os peixes? Ele curou tantos enfermos? Isso não era problema para ele, mas naquele momento da tentação era a área física sendo provada. Após sentir fome devido ao processo de jejum, pois isso revelaria que ele é o Filho de Deus. Na área, vamos dizer, da natureza divina,
O diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. E guardariam? Sim, guardariam com certeza. Mas Jesus não estava para provar ali nada para ninguém. Ele é o Filho de Deus. Na área espiritual, o diabo tenta nosso Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas Jesus não veio para esse reinado como eles queriam, um reinado que fosse para destruir Roma, para destruir. Não, ele veio para implantar o quê? O reino de Deus. O nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via as Escrituras como autoridade suprema de fé e de prática. Está escrito. Vamos lá para a conclusão. O Senhor evitava diálogos com poderes demoníacos e os proibia de falar, mas aqui ele ordenou que o diabo saísse. Retira-te, Satanás. Ele se tornou ser humano e se identificou conosco através dessas tentações. Olha o que Tiago escreve. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. É muito esclarecedor o que Tiago escreve. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O inimigo não vai deixar de nos tentar e provocar. Vivemos em uma cultura pós-moderna que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Somos convocados, intimados, encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e a não nos conformar. Como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha uma frase que é atribuída a Martinho Lutero. Você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo, com a força que a graça do Senhor nos dá, podemos evitar que ela nos domine. No meio da caminhada é possível que o crente ceda à tentação e por isso rompa a comunhão com Deus. Então, cuidado. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados, arrependimento e o quebrantamento espiritual. Que maravilha! Há um caminho de cura e restauração para quem age dessa maneira. Em caso de cedermos à tentação, não tentemos nos justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é o da confissão e arrependimento, para desfrutar de quê? Do perdão. Se não desfalecermos, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Teremos êxito e receberemos a tão sonhada coroa da vida anteriormente citada. A carreira que nos está proposta, vencendo a tentação, vencendo a murmuração, vencendo o pecado, vencendo o inimigo,
nós vamos caminhando dia a dia. Começou tudo com um novo nascimento. Fomos cheios do Espírito Santo. Agora temos a graça, temos o perdão, temos à nossa disposição as armas que o Senhor nos deu no mundo espiritual. Então, vamos em frente nessa caminhada. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, que o Senhor te abençoe, minha irmã. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.